Olá companhia, bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. O meu nome é Marta, eu sou Personal Organizer e aqui através do meu canal do YouTube e também da minha página do Instagram ensino-te como é que tu podes ter uma vida mais organizada sem muito esforço. Sou ainda autora do livro Como Organizar a Casa e Simplificar a Vida e encontras todas essas informações aqui em baixo na descrição. Se é a primeira vez que estás a assistir um vídeo meu e que é isto aqui neste vídeo de paraquedas, seja muito bem-vinda. E garanto já que subscreves o canal e ativas o sininho para garantir que não perdes nenhum vídeo que eu partilho aqui pelo meu canal do YouTube. O último vídeo que eu partilhei foi um vídeo a falar sobre os produtos que eu não recomendo da loja IKEA. O IKEA é uma loja que eu gosto muito e esse vídeo teve uma repercussão muito interessante. Eu recebi algumas mensagens também no meu Instagram de pessoas que se identificavam que não gostavam de determinados produtos que eu falei lá nesse vídeo e eu achei por bem fazer aqui o inverso desse vídeo e agora sim vamos falar de quais é que são os produtos que eu, enquanto Personal Organizer aqui em Portugal, recomendo da loja IKEA. Eu vou tentar que este vídeo consiga incluir a maioria dos produtos que eu utilizo, que eu gosto do IKEA, são vários aqueles que eu utilizo com muita regularidade, mas o meu critério de seleção para que eles estejam aqui neste vídeo foi mesmo a regularidade com que eu utilizo. Existem muitos produtos que eu utilizo comigo própria e existem muitos produtos que eu utilizo vezes e vezes sem conta com clientes e que funcionam, porque quando eu vou fazer, em alguns dos casos, um serviço de manutenção passado 6 meses ou mesmo passado um ano, o produto ainda continua inalterado lá na casa do meu cliente. Então, precisamente por causa disso, esse foi o critério de seleção para eu conseguir colocar aqui, tentar reduzir a lista dos meus produtos de organização favoritos, mas espero que fiques até ao final, porque eu no final quero saber qual destes produtos é que tu já utilizaste e qual é que tu mais gostas. Vamos então ao primeiro produto. O primeiro produto, na realidade, são 3 produtos que são todos utilizados para a mesma coisa, são todos a mesma coisa, que são os cabides. Ainda que existam alguns cabides no IKEA que eu não adoro, não recomendo de todo, mantenho-te longe desses cabides, a maioria deles tem uma excelente relação qualidade-preço. E essa é uma grande vantagem dos cabides do IKEA. Vocês encontram cabides, quer seja de madeira, quer seja de plástico, que duram muito tempo, que conseguem organizar várias zonas da vossa casa de uma maneira bastante mais barata do que em algumas outras lojas. E eu quero salientar aqui 3 cabides que eu utilizo com muita regularidade e utilizo várias vezes em projetos, inclusive eu vou tentar colocar aqui algumas fotos de alguns projetos onde eu estou a utilizar esses mesmos cabides, mas são em particular os cabides de madeira, quer sejam eles na madeira normal, quer sejam eles em madeira branca. Eu adoro estes aqui de madeira branca quando os meus clientes têm espaço para isso. Normalmente acontece com as minhas clientes, é quando existe espaço no roupeiro delas. Eu gosto muito de utilizar estes cabides de madeira branca porque fica logo assim um look muito mais clean e fica um look mesmo muito bonito, em especial se o armário for de madeira branca também. O outro cabide é o cabide de plástico, que é o cabide regular da IKEA. Ele está muitas vezes esgotado, inclusive eu durante muito tempo mantive algum estoque, porque ele esgotava com muita frequência e continua a esgotar com muita frequência, mas são cabides que em termos de relação qualidade-preço também funcionam bastante bem, são bem fininhos, ocupam pouquíssimo espaço. A única desvantagem destes cabides aqui é mesmo o facto de que eles, sendo de plástico, se vocês quiserem colocar, por exemplo, uma blusinha mais fina ou uma blusinha mais leve, a probabilidade dela cair é muito elevada, mas normalmente eu utilizo este tipo de cabides em roupeiros onde eu sei que não vou precisar de organizar assim, blusinhas mais finas. Acontece muito com roupeiros masculinos, onde a maioria das coisas são t-shirts ou camisas, onde não existe essa necessidade das peças se manterem estáveis ou de se manterem presas no cabide, como é o caso de alguns roupeiros femininos, onde existem blusinhas de alças, por exemplo, mas este é um cabide que, quando vocês têm de comprar muita quantidade, quando vocês querem, imaginemos, vocês não têm cabide absolutamente nenhum em vossa casa ou acabaram de fazer uma reorganização do vosso roupeiro e metade dos cabides que vocês tinham, mais de metade dos cabides que vocês tinham, eram cabides de lavandaria, daqueles feiosos, mantenham-se afastados deles, por amor de Deus. Vocês descobriram que esses são a maioria dos cabides que vocês tinham em casa.
esta é uma excelente opção em termos de qualidade-preço, porque o preço é mesmo muito reduzido. Saltamos aqui dos cabides para as caixas. Organização em especial de casas de banho, de escritórios, de cozinhas, de despensas sem caixas é muito difícil manter. Sou super adepta do não utilizar muitos produtos organizadores, mas sem dúvida que nestas zonas que eu falei aqui, eles ajudam muito na parte da manutenção, que é o objetivo dos produtos de organização. Os produtos de organização eles não vão fazer com que a tua casa aí desse lado fique como um milagre organizado de uma forma perfeita, mas vão fazer com que a manutenção, com que as rotinas todos os dias fiquem muitíssimo mais facilitadas. E então eu tenho aqui duas gamas de caixas. Aliás, eu vou trazer aqui uma terceira que não estava planeada, não estava aqui na minha listagem, mas são 3 tipos de caixas que eu gosto muito e aqui vamos falar de caixas de plástico. Depois vamos passar para a próxima categoria que são as caixas de tecido ou que não sejam de plástico. E estas caixas, inclui aqui uma terceira, são 3 tipos de caixas que eu utilizo com muita regularidade e que são mesmo muito boas e muito versáteis. A primeira são as caixas da gama Variera. Existem 2 tamanhos, o tamanho maior e o tamanho mais pequenino. São ideais para organizar principalmente cozinhas e despensas. Depois a caixa Nogic, já sei que estou a dizer errado, mas vai aparecer, aparecer fotos aqui em algum dos lados do vídeo. Essas caixas eu utilizo muito, em especial para organizar dentro de gavetas, ou seja, utilizo como divisórias de gaveta, principalmente, por exemplo, em cozinhas, gavetas de talheres ou gavetas com utensílios extra, mas normalmente eu utilizo-as muito em escritórios. É muito raro eu fazer uma organização de escritório, principalmente se for uma parte de sala de estudo ou uma parte de uma secretária de estudo. Eu normalmente utilizo estas caixas em vez de caixas de acrílico, porque elas são muitíssimo mais baratas, não partem com tanta facilidade e principalmente se forem crianças mais pequenas, até mesmo adolescentes, os acrílicos às vezes podem ficar ali partidos e o custo é sempre um bocadinho mais elevado. A única desvantagem, tanto da Variera como aqui destas caixas Nogic, é que estas caixas elas têm os cantos ligeiramente arredondados. E isto aqui já é um problema meu em termos de organização e em termos profissionais como personal organizer. Quanto mais arredondados os cantos forem, mais espaço de gaveta vocês estão a perder. E precisamente por causa disso fica um bocadinho chato, sem dúvida, porque há sempre ali uns cantinhos que são muito valiosos e para alguns itens depois perdem ali um bocadinho de espaço para os organizar. No entanto, no geral, para vários locais que já organizei, são muitíssimo práticas, quer seja uma, quer seja outra, tendo aqui a vantagem que as caixas Nogic existem em muitíssimos mais tamanhos, existem em tamanhos muito maiores, em tamanhos mais pequeninos, existe um tamanho A4 que eu utilizo muito como um organizador ou de papéis ou de cadernos, principalmente em secretárias de crianças e adolescentes, e essas duas funcionam muito bem e são super fáceis de limpar. Esta terceira opção foi aqui esta opção adicional que eu incluí agora mesmo no início deste vídeo. Eu sei que eu estou a dizer os nomes todos mal, ok? Não precisam de me mandar mensagem, quer dizer que eu estou a dizer os nomes mal. Eu acho que são as caixas Coogies. Não, eu sei que são essas caixas, mas o nome eu penso que é Coogies. Mas essas caixas são super práticas também. Acredito que existem em 3 ou 4 tamanhos, não sei precisar. Eu normalmente utilizo o tamanho mais pequenino e o tamanho médio. Só utilizei ali 2 ou 3 vezes o tamanho seguinte, por isso é que eu estou aqui na dúvida se são 3 ou 4 tamanhos, ou se calhar agora até já existem mais. E elas existem em 2 cores, existem na cor preta e existem na cor branca. Na maioria das vezes eu utilizo a cor branca, mas já tive alguns projetos e se eu encontrar a foto, eu vou colocar a foto aqui, onde utilizei as caixas pretas e ficou incrível. Foi numa organização de escritório em que a cliente pediu especificamente essas caixas pretas e não as brancas e ficou incrível. Aqui a diferença entre as caixas pretas e as caixas brancas não tem nada a ver aqui com a minha preferência. Eu normalmente, em termos de cores, quem costuma escolher é sempre o meu cliente. Eu não escolho cá cores a não ser que interfira de alguma forma com a organização do espaço, o que nunca acontece.
Mas aqui a diferença é que as caixas brancas, elas são totalmente opacas. As caixas pretas, elas dá para perceber, dá para ver o que é que está no interior da caixa, ou seja, ela não é totalmente opaca, é assim um material que meio transparente e dá para perceber o que é que está no interior da caixa, mas com o look que ficou nessa organização, ficou mesmo incrível com essas caixas pretas. Grande vantagem destas caixas, que têm aqui um preço mais elevado do que as duas anteriores, é que elas permitem empilhar uma série de caixas, ou seja, elas vêm com uma tampa e vocês conseguem empilhar uma série de caixas e fica assim um look muito clean, fica um look mesmo muito bonito. Passamos agora para o terceiro produto, continuamos na mesma, na área das caixas, na categoria caixas, mas vamos aqui falar de caixas que são mais adequadas para vocês organizarem itens de tecido, por exemplo, ou brinquedos, ou roupa, etc. Coisas que não podem estar em contacto com ou não podem estar dentro de uma caixa de plástico. Aliás, não podem não, elas poder até podem, mas não devem por causa de cheiros e ficarem com algum tipo de mofo ou bolor, etc. Por isso é sempre recomendado que tudo aquilo que tenha tecido, tudo aquilo que possa amarelar, toalhas, edredons, lençóis, roupa de uma outra estação, brinquedos, roupa da vossa criança que vocês querem guardar para recordação, é sempre ideal que esteja numa caixa que permita a ventilação. E estas duas caixas fazem precisamente isso. As primeiras são as caixas da gama Scoob e estas são caixas que toda a gente conhece, toda a gente utiliza. No entanto, eu tenho aqui um senão. Aquilo que eu me fui apercebendo com estas caixas em específico é que elas funcionam muito bem se estiverem quietas. Ou seja, dito desta forma não faz sentido absolutamente nenhum. Mas aquilo que acontece é que estas caixas elas não estão feitas para ter muita quantidade de itens e em especial também não estão feitas para ser movidas com muita frequência. Eu gosto de utilizar estas caixas para organizar no topo de armários, nesse caso a versão mais pequena é mesmo o ideal, ou utilizando aqui a versão maior, aquela versão muitíssimo mais larga, essa aí funciona muito bem quando vocês estão a organizar, por exemplo, um sommier, uma cama-baú por baixo da cama, porque fica ali aquele espaço fechado e fica ali aquele espaço em que vocês não vão propriamente andar ali a mover a caixa. E então, precisamente por causa disso, existe aqui este senão, que a caixa não é muito prática para vocês andarem a mover as coisas de um lado para o outro. É uma caixa para vocês guardarem as coisas, elas ficam ali, vão lá buscá-las no final do ano, vão lá buscá-las passado 6 meses, ou até mesmo ficar ali, por exemplo, debaixo da cama, é mesmo o ideal. Debaixo da cama elas funcionam muito bem, principalmente porquê? Porque as pegas não são extremamente resistentes, também o preço não é propriamente caro, ou seja, as pegas elas não são muito resistentes e acabam por rasgar se vocês estiverem ali com muitas mudanças e muitas manobras. Estas segundas caixas são as caixas que eu adoro, só tenho pena destas caixas, mas nem é uma pena porque estas caixas elas são muito bem precificadas, mas só tenho pena que estas caixas têm um valor tão elevado que muitas das vezes não permite que numa organização muito grande seja colocado em todo o lado destas caixas. Mas a todas as clientes que eu já coloquei estas caixas, elas ficaram totalmente fãs das caixas, porque são caixas mesmo muito resistentes, têm uma durabilidade muito grande e ficam muito bonitas na organização do roupeiro, que são as caixas Ema Fixare. Também não sei se estou a dizer certo, acho que este deve ser o único nome que eu se calhar estou a dizer certo aqui neste vídeo, que são as caixas Ema Fixare. Vocês têm várias opções, têm vários tamanhos diferentes e eu vou tentar encontrar, eu já não as uso num projeto há algum tempo, mas vou tentar encontrar aqui fotos de projetos mais antigos para colocar, para vocês verem como é que elas ficam. Elas têm assim um look acinzentado, com umas risquinhas meias brancas, muito suave. Mas a vantagem destas caixas é que elas vêm com uns ferros, ou seja, o ferro vem assim em cima da caixa e vem assim dentro da caixa. Vocês quando abrem a caixa, o ferro ele fica a prender as bordas da caixa. Ou seja, o que acontece é que a caixa fica muito mais resistente e não se
solta com tanta facilidade como acontece com a caixa da gama Scoob. Esta caixa também tem ventilação, tem pegas em várias zonas da caixa. Outra desvantagem para além do preço é mesmo que em locais que possam ter umidade, em locais que possam ser mais úmidos, ter bolor, etc., como os ferros são de ferro mesmo, podem, por algum motivo, ficar com ferrugem, ok? Isso é uma coisa que vocês têm de considerar quando estiverem a fazer a organização aí dentro da vossa casa. O próximo produto é um produto que eu utilizo com alguma regularidade, mas nem sempre fica bem à vista ou dentro de alguns roupeiros, que é um organizador de sapatos. Ele é super baratinho, penso que ele custa cerca de 4 € e ele pode ser empilhado, ou seja, é uma prateleira em arame para colocar sapatos. Eu já utilizei com para outras coisas, mas em especial utilizo para organizar sapatos e ele funciona bastante bem porque é bastante extenso, é super baratinho e dá para empilhar, ou seja, vocês conseguem dentro de um armário, na parte de baixo do armário, por exemplo, se tiverem um varão e ficam todas as roupas, não é? E vocês ficam com aquele espaço vazio, podem perfeitamente colocar ali 2 desses organizadores e ficam ali com pelo menos 3 andares de organização e dá para organizar uma série de pares de sapatos, em especial se forem sapatos de criança, dá para organizarem diversos pares, porque aquilo em termos de largura também é bastante largo. E é assim aquele produto que é um dos meus favoritos porque eu utilizo com muita regularidade, mas nem sempre fica muito apelativo em alguns sítios de organização. Outro produto que eu tenho a certeza que tu já ouviste falar e provavelmente até já o compraste é o organizador de tachos. E devo ser muito honesta, eu normalmente faço as minhas compras do IKEA online, quer sejam compras pessoais, quer sejam compras para clientes. É muito raro fazer compras pessoais no IKEA, normalmente assim compras grandes, normalmente só faço uma compra ou outra. E normalmente quando eu vou fazer compras em loja, estes organizadores nunca estão disponíveis. Não sei se é o problema do IKEA de Matosinhos, mas nunca estão disponíveis. Só existe aquele em madeira que fica cheio de bolor passado pouquíssimo tempo, mas normalmente este em inox nunca está disponível. Mas online ele costuma estar muitas vezes disponível e eu tenho ali algum estoque para algumas clientes porque é um produto que eu utilizo com muita regularidade. Esse produto em específico ele pode ser utilizado não só para tampas, não só para tachos, não só para panelas, não só para pratos, não só para tupperwares, ele pode ser utilizado também dentro do roupeiro para malas e fica muito interessante, fica assim uma organização bem gira. Aliás, foi uma cliente minha que me deu essa sugestão, porque eu normalmente utilizo um organizador de acrílico para organizar malas e foi uma cliente minha que me deu essa sugestão e eu fiquei rendida à sugestão porque acho que funciona super bem. Por fim, vamos a um último produto e este é um produto que ele é relativamente recente. Aliás, eu sei que existem produtos novos no IKEA, eu estou a gravar este vídeo dia 31 de janeiro e eu já vi que existem acrílicos novos para o frigorífico, mas não posso fazer aqui uma review deles porque ainda não os experimentei, mas já vi várias pessoas a partilhá-los. Mas este produto que eu vou falar, ele é relativamente recente, ele tem cerca de 1 ano e pouco. E este produto é um que eu gosto bastante também e tenho utilizado com alguma regularidade em alguns projetos de organização, que são os pratos giratórios. É um prato giratório, o chamado Lazy Susan em inglês, e ele é muito acessível em relação à qualidade que ele tem. A maioria dos pratos giratórios são ou de plástico ou de acrílico. Gosto muito dos de acrílico, ficam incríveis dentro da cozinha ou da despensa. Mas este aqui, ele é assim quase como um inox, um alumínio, não sei muito bem o que é que ele é, mas ele é muitíssimo mais pesado do que o normal e é mais resistente. As duas desvantagens deste produto. A primeira é que o facto dele ser... aliás, eu vou falar de uma desvantagem e uma das desvantagens acaba por se tornar a desvantagem da outra desvantagem. A primeira desvantagem é que ele é mais baixo do que é o normal, ou seja, normalmente eu tento adquirir pratos giratórios que sejam um bocadinho mais altos para que as coisas que eu lá coloco ou que o meu cliente coloca não caiam para fora, e esse prato ele é um bocadinho mais baixo, aliás ele é muito mais baixo do que o normal e então isso acaba por fazer com que vocês tenham que ser extra cuidadosos quando colocam lá alguma coisa. E a segunda desvantagem é, por causa dele ser mais baixo, por causa dele ser
de inox, alumínio, não sei bem o material que ele tem, eu vou deixar os links aqui em baixo, faz com que as coisas escorreguem com muito mais facilidade. Por isso, para aqueles itens que normalmente se utilizam um prato giratório, como é o caso de azeites, vinagres, garrafa, eu utilizo muito para perfumes, para produtos de higiene, para maquilhagem, ter muita atenção, porque se vocês o mexerem muito, se vocês o rodarem muito, se houver ali toda uma movimentação, as coisas podem cair acidentalmente para fora do prato e nós não queremos isso. Mas para aquilo que ele foi feito, que é para rentabilizar espaço, por exemplo, de cantos, armários que têm assim um cantinho, ou principalmente armários que não são muito acessíveis, ou até mesmo para vocês terem com vários itens, vários perfumes. Inclusive eu fiz uma organização há algum tempo em que eu coloquei simplesmente esse prato giratório em cima de uma cômoda para uma pessoa que tinha muitos perfumes e então ficou muito giro. Mas o objetivo dele é mesmo essa rentabilização de espaço e essa facilidade na visualização das coisas que vocês têm lá dentro nesse organizador. Mas ter aqui atenção a esta parte este facto dele não ser assim muito seguro em termos de aderência, por isso ter muita atenção a isso. Estes são alguns dos produtos que eu mais gosto, mais utilizo como personal organizer do IKEA. São produtos que eu compro várias vezes porque eles são mesmo muito fáceis de utilizar e são mesmo muito versáteis. E se já utilizaste algum destes produtos, se tens algum destes produtos também como favorito, diz-me aqui em baixo nos comentários que eu vou adorar ler o teu comentário. E se gostaste deste vídeo, garanto que deixas o teu like para eu te continuar a trazer vídeos iguais a este. Um grande beijinho, boa organização e até ao próximo vídeo, companhia!